O estudo de hoje, então, vai ser a boa notícia é para hoje. A boa notícia é para hoje. E quem quiser me acompanhar, lá no livro de Atos capítulo 8, 26 a 40. Para quem está chegando agora, aqui na Aliança Bíblica a gente usa a Bíblia, tá, gente? Então, tragam a Bíblia aqui nos estudos que nós vamos usar a Bíblia aqui. Atos 8, 26 a 40. Na linguagem NVI, diz o seguinte: Filipe e o Etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais estava. Vamos orar? Senhor de toda a terra, santo, justo, misericordioso e principalmente um Deus que é cheio de amor. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite, de forma audível. Abre, Senhor, nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a realidade espiritual do nosso entorno. Levanta, Pai, aqui nessa terra, de gente empreendedora, Pai, pessoas que têm o espírito de Filipe, que imediatamente partiu. Há uma notícia urgente que precisa percorrer todos os rincões desse imenso planeta. Que através dos teus discípulos, os que estão aqui nessa igreja, as boas novas sejam anunciadas de forma correta, causando grande impacto, mudando vidas, acendendo chamas interiores e proporcionando grande alegria aos salvos. Somos imensamente gratos pelo privilégio de pertencer
a essa comunidade de fé e sermos instrumentos na promoção do Evangelho. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, para iniciar esse momento, eu separei uma pergunta, né? Uma pergunta para mim, para você. Você tem sido um porta-voz de boas notícias para as pessoas do seu entorno? Você tem sido um porta-voz de boas notícias para as pessoas do seu entorno? A agitação diária que nós temos, a pressão social, as redes sociais, o barulho, a agenda cheia, né? Muitas vezes são armadilhas invisíveis do inimigo que roubam dos cristãos um dos principais privilégios, que é o quê? Ouvir nitidamente a voz do Espírito Santo. Deus costuma falar conosco no silêncio. A gente vê quando nós olhamos para a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo, Deus fala com as pessoas no silêncio, não no meio do burburinho, do barulho. Aqui nós temos, nessa passagem, nós temos quem? Filipe. Quem foi Filipe? Filipe foi um diácono da igreja primitiva. Então, os apóstolos escolheram alguns, eram 7, né? Diáconos para quê? Para servir a mesa das viúvas, porque eles estavam sobrecarregados com isso. Então, eles queriam se concentrar na tarefa espiritual. Delegaram para os diáconos essa tarefa, né? Que era uma incumbência de servir as pessoas, uma tarefa mais social. E acredito que talvez pode ser que ele seja menos ativista, né? Que os outros. E assim ele estava mais conectado espiritualmente com Deus, tá? Por isso ele foi enviado para essa missão. Ele não teve dúvida quando o Espírito falou para ele. Ele simplesmente não foi lá, mas e agora? Vou falar com Pedro, vou falar com João, vou falar com os outros. Será que é isso? Não. Ele não teve dúvida, porque ele estava conectado, né? Ele estava conectado espiritualmente. E aqui, nós temos aqui nessa passagem bíblica, nós temos 3 pessoas que estão envolvidas nesse processo aí. A primeira pessoa, quem é que é? Que está aí. Lá no versículo 26, diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Lá no versículo 29 diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Tá? Então, são 2 momentos aí que o Espírito está falando. Então, nós temos a primeira pessoa envolvida nesse processo, quem é que é? O enviador. É alguém que está enviando, né? Vem da parte de Deus, tá? Então, ali fala o anjo do Senhor e fala do Espírito Santo. Qual é o objetivo do enviador? Impulsionar o avanço do Evangelho. Então, mostra qual é a direção que a igreja precisa seguir em cada momento, tá? Então, alguém envia. A segunda personagem envolvida aí, quem é que é? É aquele que é enviado, né? É aquele que entrega a mensagem. Aqui quem é que é? O Filipe. E o que acontece? Nós somos como o quê? Como um carteiro. A gente entrega a mensagem, tá? Nós vamos entregar a mensagem. É isso que a gente faz. Tá? Lá no versículo 27, vai dizer o seguinte: ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Então, tem alguém que envia no processo e tem alguém que vai no processo. E no processo também, quem tem alguém que recebe, né? Alguém que recebeu a mensagem, que estava receptivo para receber a mensagem.
quem era esse homem? Era um etíope, alguém de alta patente da Etiópia. Então, toda aquela pessoa que procurar Deus verdadeiramente, vai encontrar. Tem muitas pessoas, aqui uma coisa que chama bastante atenção nesse texto, né? Que ele tinha ido para Jerusalém fazer o quê? Adorar a Deus. Então, muitas pessoas hoje também estão adorando, né? Um Deus que as pessoas não conhecem, infelizmente. Então, o eunuco fazia parte dessas estatísticas. Ele tinha ido adorar um Deus que ele não conhecia, mas ele estava procurando verdadeiramente conhecer esse Deus aí. O terreno estava pronto. O Espírito já tinha preparado o terreno para o plantio. Tá? Mas alguém precisava colocar semente no solo. O terreno está pronto, alguém precisa colocar semente no solo. E a gente precisa... O que ele fez? O que ele fez aqui? Ele sentou na carruagem. Então, nós precisamos, para apresentar o Evangelho para as pessoas, a gente precisa sentar com as pessoas. Explicar o plano de salvação. É isso que a gente faz no Abismo Ligado. Tá? Aí, aqui nesse texto tem vários verbos, né? Verbos de uma ação pessoal. Verbos que remetem a uma ação pessoal. Tá? Então, o que vai falar ali? A primeira ordem, né? Uma ação, vá até determinado lugar. E fala ali que era um lugar deserto, mas o que eu vou encontrar lá? Já fala um lugar deserto, mas o Espírito disse, vai. E ele foi. Tá? E nós temos 2 relatos, né? Nos evangelhos, antes de Jesus assumir aos céus, que ele deixa uma tarefa para a igreja. Lá em Mateus 28, 19 e 20, né? Que é a grande comissão. Ele começa lá em Mateus 28, 19 e 20, começa com vão, com o verbo vão. E lá em Marcos 16, 15 e 16, ele começa vão, tá? Então, é uma incumbência, né? É uma incumbência da igreja ir. E diante da ordem, né? O que o Felipe fez? Algumas versões dizem o seguinte, imediatamente ele partiu. Imediatamente. Ele foi em obediência sem questionamentos. Ele correu para alcançar a carruagem. Então, se ele tivesse se demorado para partir, o que poderia ter acontecido? Ele podia ter perdido a oportunidade, a carruagem já podia ter ido, ele não iria mais alcançar. Então, tem um momento oportuno, um momento certo, né? Para cada pessoa. E se a gente perde esse momento, esse feeling, esse momento, né? Pode ser tarde, a carruagem talvez já foi. Aí nós chegamos atrasados. Então, nós precisamos observar, né? Observar o momento certo. Pode ser que o teu alvo evangelístico, a pessoa que você pretende evangelizar, ela gosta de correr. Então, tem que começar o seguinte, vou começar a treinar a corrida, né? Se tu não corre, começa a treinar. Vai para a academia, lá começa a dar uma treinadinha. E talvez durante a corrida, você vai ter a oportunidade de anunciar a boa notícia aí do Evangelho. Qual é que era o alvo? Qual é que era o alvo evangelístico de Filipe? Era um homem bem-sucedido profissionalmente. É descrito como que um oficial de alta patente, encarregado dos tesouros da Etiópia. Vamos dizer, ele era o secretário, hoje as palavras secretário do Tesouro, tá? Secretário do Tesouro responsável pelo Ministério da Fazenda, coisa desse tipo aí, tá? Então, e a Etiópia, na época, era um país de grande relevância, né? Hoje a gente não ouve muito falar de Etiópia e tal, mas na época era um país proeminente para a época. Tem um livro intitulado Ore pelas Nações.
Eu tenho ele na minha mesa, lá onde que eu faço meus devocionais. E o que é isso aí? É um atlas missionário, né? E esse atlas missionário aí, ele tem os dados de todos os países do mundo, meio que atualizados e tal, sobre o avanço do evangelho no mundo. E vocês sabem qual é que é a camada social menos atingida no mundo pelo evangelho? É a classe mais alta, a classe social mais alta, aonde tem menos penetração do evangelho. E muitas vezes essas pessoas, né, elas estão esperando, elas estão aguardando quem? Um Felipe na vida delas. Porque o Felipe, ele não perguntou quem é que era que estava na carruagem. Ele simplesmente foi. Não importava quem estava na carruagem. A missão dele era entregar o quê? A correspondência. Então, nós somos carteiros, ele foi entregar a correspondência. Então, ele se aproximou de uma carruagem praticamente de ouro. Eu tava vendo esses dias, entrou lá numa pesquisa tal, aí eu estava dando uma olhada tal, aí apareceu o seguinte lá, vocês sabem que a esposa do Silvio Santos, que já faleceu, e as filhas dele, né, se converteram lá nos anos 90, elas são convertidas. Vocês sabem através de quem? Quem é que levou o evangelho para a mulher e para as filhas do Silvio? Quem foi? O nome dele era José e ele era copeiro da casa. Ele era copeiro da casa. E levou embora. O chefe não quis, a esposa do chefe lá e as filhas quiseram, né? Que bênção. Então, nós cristãos, a gente deveria ser agente de reconciliação das pessoas com Deus através de Jesus, aonde a gente estiver. Por exemplo, se Deus te concedeu o dom, por exemplo, de atuar na área da saúde, vamos dizer que uma ramificação, que tu tem um curso lá, a pessoa tem um curso de cuidador de idosos, tá? Então, seja vai trabalhar numa casa de repouso, numa clínica, ou até na residência da própria família que chama a pessoa. Gente, que oportunidade de ouro, né? Que a pessoa tem de servir a Deus aí. Que oportunidade de ouro. Colaborar na salvação de uma pessoa que ela está a caminho do inferno, gente, é um altruísmo muito maior do que o contra-cheque recebido, porque muitas vezes as pessoas estão trabalhando só pelo contra-cheque, tá? Mas tem que olhar muitas vezes no entorno, né? Por que Deus nos colocou naquele lugar? E porque o contra-cheque é temporário e uma pessoa salva é para sempre. É bem possível que aquele homem, o eunuco da Etiópia, tenha introduzido o cristianismo naquele país. A igreja copta. A gente não tem a sequência. O que aconteceu depois? Se a igreja primitiva enviou alguém para lá, para discipular, a gente não sabe, tá? Mas a gente sabe, né, que houve uma continuidade lá naquele lugar. A gente precisa criar uma cultura na igreja, né, que todo membro ele seja capacitado para apresentar o plano de salvação bíblico. Você não precisa ser um evangelista para apresentar para as outras pessoas. Não precisa ser um evangelista, tá? Tem que saber as coisas básicas, essenciais. Quando a pessoa sabe sobre a vida e a obra de Jesus, é a essência. É o básico, né, que nós precisamos saber. Então não precisa ser um expert nisso aí. Muitas vezes a gente está fazendo por aí muitos convertidos, mas poucos discípulos autênticos de Jesus. A intimidade no relacionamento com Deus, né, vai mudar as perspectivas. Então, primeiro começa no nosso quarto de escuta com Deus, nosso relacionamento com Deus, tá? E depois, então, vai impactar a vida das outras pessoas. Tomar um pouquinho de água. Isso aqui eu ganhei de presente, ó. Tem o meu nome aqui, de uma pessoa,
E aqui, cada vez que eu não sei se a pessoa quer que eu tome água para viver o bastante ou o quê. Está escrito o seguinte, ó. Ensine outros a obedecer tudo o que lhes ordenei. Mateus 28, 20. Cada vez que eu tomo água, eu me lembro da minha responsabilidade. Muito bem, gente. Então, essa seria a nossa tarefa. Os cristãos mais maduros discipular os mais jovens na fé. Infelizmente, a gente vê aí grandes números aí de dados do mundo evangélico, porém, não vem acompanhado de conversões genuínas, de mudanças de vida que impactem a sociedade que a gente vive. Então, nós somos uma nova criação. Aí no versículo 36 e 37, vai dizer o seguinte: prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe aqui a água. Quem me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós temos uma mensagem bem importante aqui, que é não negligenciar o batismo. Recentemente nós apresentamos o evangelho para uma senhora, e ela tem 84 anos, é uma viúva, né? E a tarefa é ensinar o quê? As verdades bíblicas, né? Em amor. E uma delas é a necessidade de batismo. E mesmo nessa idade, vai ser uma decisão pessoal dela. Porém, talvez ela tem 4, 5 filhos, vai enfrentar oposição em casa. Mas, muitas vezes o cristianismo tem um preço a pagar, né? Quanto é que custou para Deus a minha salvação? Será que foi pouco ou é um preço muito alto? E eu gosto muito aqui do versículo aqui do 39, que diz o seguinte, que na parte B do versículo, o eunuco não ouviu mais. E cheio de alegria. Gente, nós nos alegramos quando uma pessoa é salva. E a pessoa salva, ela se alegra. E muitas vezes ela é grata a vida inteira, né? Porque alguém apresentou para ela o evangelho. Será que o nome escrito no livro da vida não deveria ser um motivo de imensa alegria para mim e para você? Um motivo da gente comemorar todos os anos a data da nossa conversão? Lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, vai repetir 7 vezes a mesma palavra. Ao vencedor darei, ao vencedor. São promessas para aqueles que se renderam totalmente ao senhorio de Jesus, Cristo. Mas só vence quem termina a corrida. Nós entramos numa corrida e a gente precisa perseverar até o fim, não desistir. E Deus abençoa outras pessoas através da nossa fidelidade. Esse pastor, ele escreveu o seguinte, ó: o primeiro instinto de um homem convertido é tentar converter a outros. Se você não tem nenhum desejo de levar outros para o céu, opa, é um destino bom ao céu, hein? Você mesmo não está indo para lá. Vou fazer uma pergunta agora. Se uma criança se perder dos seus pais, quem aqui vai ajudar os pais a encontrar essa criança? Levanta a mão, por favor. Vai. Todo mundo, né? Eu também vou. Vamos dizer o seguinte: se um bichinho de estimação, vamos dizer um cachorrinho, se perder dos seus donos, né? Quem aqui vai ajudar a encontrar? Levanta a mão. Cachorrinho. Tem bastante gente aí. Isso são coisas, crianças perdidas, animais perdidos, importam para Deus.
Mas a Bíblia fala que tem uma coisa que importa mais para Deus. A Bíblia fala que tem festa no céu quando um pecador se converte aos caminhos do Senhor. É uma coisa que eu quero descobrir quando eu chegar lá. Quero pedir como é que era essa festa que os anjos faziam. É algo que desde que quando eu me converti, eu quero saber como é que acontecia essa festa aí, tá? Tem alguém perdido, talvez espiritualmente, que ele precisa ser encontrado. Talvez essa pessoa, se você mora em apartamento, talvez ela mora na porta de frente da tua casa. Talvez essa pessoa, ela trabalha ao teu lado. No trabalho, ela está ao teu lado lá, tá? Ou no mesmo setor. Talvez tu encontra todos os dias essa pessoa aí. Na escola dos teus filhos, tu encontra ela lá. Talvez ela faz academia contigo, essa pessoa aí. Talvez é uma pessoa bem íntima sua. Mas agora ela não está mais naquela estrada deserta que vai para o sul de Gaza. Ela está bem próxima de mim ou de você. E o Espírito Santo está falando novamente nessa noite. Ele está dizendo, vá. Ele está dizendo, vá. Qual é a resposta que a gente vai dar? Qual será a sua resposta? Muito bem. Agora vou passar para um outro assunto, né? Um outro assunto que eu vou dar continuidade, que é sobre a nova sede da Aliança Bíblica de Farroupilha, que não foi apresentado ali na ceia, tá? Então, mais uns minutinhos aí. Vocês sabem quem é que são essas pessoas aí? Eu busquei uma foto lá e encontrei essa aí, eu disse, pode ser essa aí. Vocês sabem quem é que são aquelas pessoas que estão aí? Alguns, né? Sabe quem é que são essas pessoas aí? São pessoas que durante muito tempo, né, oraram pela conversão de cada um de vocês que está aqui. Mesmo sem vocês conhecerem essas pessoas, são pessoas que oraram para que cada um de vocês pudesse estar aqui. Cada um de vocês pudesse ser encontrado. E a gente é muito grato, né, por todas aquelas pessoas que ajudaram a essa igreja a se tornar relevante em Farroupilha no decorrer dos anos. Alguns, inclusive, já partiram. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, vai dizer o seguinte: aquele que é capaz de fazer, o quê? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, gente, é consequência de oração consistente no decorrer dos anos, de dependência de Deus no longo prazo e de perseverança. Lá no ano de 2017 até o ano de 2020, por aí, a gente viveu uma fase boa na igreja. Nós saímos de uma sala de andar e nós fomos pro térreo aí do edifício Bertolo. É nessa mesma rua aqui, próximo lá da esquina com o Bradesco aí. E cada ciclo, né? Cada ciclo que a gente vive carrega suas marcas na história. Uma história que está sendo construída a cada dia, com o comprometimento de muitas pessoas. E se passado algum tempo, né? Nós estávamos alegres, porque agora nós tínhamos uma sala térrea, mas pela graça de Deus, aquele espaço começou a ficar pequeno, né? Para a demanda que estava chegando. Mas é um problema bom de resolver isso aí quando tem gente. Problema se não tivesse gente. Saí de um espaço que a gente estava lá, tinha 120 metros aquela sala lá. E aí nós começamos a procurar aqui pela cidade algum espaço, né? Algum espaço para a gente alugar.
mas para alugar essa sala aqui, são 500 metros quadrados, era um passo de fé muito grande, uma responsabilidade muito grande, né? Mas, pela intervenção divina, nós conseguimos fazer uma boa negociação do aluguel por um prazo de 5 anos, né? Alguém aí ofertou alguma coisa, nós conseguimos pintar aqui, deixar esse espaço aqui adequado, né? Colocar as divisórias que estavam aqui embaixo no térreo. Vocês viram aí que não tem mais nada, já estão lá na sala nova, a gente já está tirando aos poucos, né? E a gente tem uma gratidão muito grande a Deus que nos permitiu, durante 6 anos, ocupar esse espaço aqui. E também para o proprietário do imóvel, porque ele podia ter dito não para a gente, né? Então a gente é muito grato, né? Pelas pequenas e pelas grandes coisas que Deus está fazendo. E esse espaço aqui foi usado aqui diariamente, ele teve funcionalidade. Pessoas que fizeram abismo ligado, gente que estava sendo discipulado, ensaios do louvor, ministério de oração, ministério jovem, infantil, até casamentos, um casamento, dois foram feitos casamentos aqui, tá? E o que é o mais importante, trouxe alegria para muitos, né? Trouxe alegria para muitos. E nos domingos, celebração e ceia. Quem é que foi batizado aqui nesse espaço aqui? Levanta a mão. Bastante gente, hein? Que bênção, gente, que bênção, que bênção. Ali uma celebração, lá na época, não saiu muito bem essa foto da pandemia. E aí entra projeto da nova sede. Lá em Esdras, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: todo aquele cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Coração que Deus despertou. Então, no dia 26 de outubro de 2022, nós tivemos uma reunião. Então, ali é a cópia daquilo que foi, o ato que foi mandado lá naquela época, naquele momento lá. E aí uma coisa importante, pensando na possibilidade, a gente estava cogitando, nós estávamos cogitando naquela época lá. E a mão de Deus esteve conosco e podemos voltar a sonhar novamente com o futuro. Isso foi escrito, a gente não tinha ideia, né, ainda de comprar terreno, de construir, né, era uma cogitação. E uma coisa que eu escrevi aqui, né, isso fui eu que mandei a mensagem lá no grupo, que está escrito o seguinte: acredito que é bom para gerações seguintes. Sempre que eu tenho apresentado aqui sobre a nova sede, é o que eu tenho falado. Que não é para mim, é para os que vêm, as gerações que vão vir, que vão daqui a 20 anos, 30 anos, as pessoas vão ter um espaço aí para poder pertencer. E assim, gente, nasceu o início, né? Nasce o início da nova sede da Aliança Bíblica de Farroupilha. A gente foi dado um passo de fé gigantesco, mas necessário, no momento oportuno. Porque a sala aqui não comportava mais. Mesmo se a gente tivesse comprado, não iria mais comportar. E Deus, pela sua graça, no decorrer do tempo, enviou pessoas de coração generoso, que contribuíram financeiramente, né, para que esse projeto pudesse sair do papel. Deus nos trouxe bons profissionais para projetar, para executar essa obra, bons fornecedores de material e, principalmente, não faltou intercessores de oração. Felizmente, a gente não teve nesse período nenhum acidente de trabalho lá e nem roubos no período da construção, tá? Ficou sempre aberto, tal, e a gente estava com coisas lá e felizmente não houve, nesse 1 ano de construção não aconteceu nada. Cerca de 100 pessoas de diferentes áreas colaboraram para que isso fosse possível.
E quando a gente chega na fase de acabamento no final, né? Quem construiu aqui, quem reformou, vocês sabem, né? Que o custo é elevado, custa caro. Mas aquilo que a gente começa, a gente precisa concluir. A gente tinha um orçamento inicial, porém a gente teve gastos inesperados, né? Lá com o rompimento de rochas, detonação, serviço de máquina, isso passou da conta. E aí nos últimos dias chegou a conta da hidráulica, a conta da elétrica, a conta do passeio público foi chegando. E aí nós adquirimos 300 cadeiras novas, porque 100 dessas vão lá para o salão de festas, né? E tem, aparece aqui na ceia 168 membros, né? Aparece. E nós tínhamos uma expectativa de conseguir as 300 cadeiras, né? E aí a gente conseguiu 190. Aí a gente vai ter, digamos assim, faltou 110. Só que esses 110 aí é uns 30 mil. É um déficit que a gente não esperava, né? No caixa. E aí a gente teve um problema de vazamento lá na piscina. Foram mais 6 mil. Tivemos que refazer tudo. Teve uns extras de pintura, mais uns 10 mil. E nós precisamos fazer o quê? Entregar essa sala aqui também, né? E aqui tem custo. A gente quer entregar bonitinho, né? Para o proprietário. Então, mais entre tinta, pintura, mais uns 15 mil. Bom, a gente vai entregar, além do projeto inicial, com mobília, né? E a gente construiu uma credibilidade aqui em Farroupilha no decorrer dos anos. Pagamos todo mundo sempre em dia, nunca atrasamos, e assim a gente quer continuar, tá? E o que está sendo feito é um investimento de longo prazo, não é para hoje, para amanhã. Essas cadeiras aqui têm 50 anos, né? Ainda vão continuar sendo utilizadas. Uma parte irá para alguma outra igreja, né, que dá dentro das alianças bíblicas. Então, gente, mais ou menos para fechar as contas, eu pedi para a Cleide me passar as planilhas lá. Cleide, tu somos certo lá? Então tá bom. Então, mais ou menos, tá um pouco mais, um pouco menos. A gente precisaria fazer um reforço de caixa aí de cerca de uns 100 mil reais. Porque as contas maiores são a partir de 2 de junho e 30 de junho. Então, gente, se alguém aqui tem disponibilidade, sentir no coração o desejo de contribuir com essa obra, qualquer valor, não estou pedindo para dar 100 mil reais, tudo junto com qualquer valor, né? Alguma coisa extra do seu dízimo mensal, agora é o momento oportuno. E eu tenho certeza que Deus vai prover. Tenho certeza que Deus vai prover, como Ele sempre proveu. Ele chamou a gente para isso, né? Para essa missão, né? E fala lá o que? Lá em Esdras, cujo coração Deus despertou. Muito bem, vamos ler junto esse versículo aí? Vamos lá? Provérbios 15, 33, o que diz aí? Senhor. Tá. Essa igreja está sendo abençoada por Deus, né? Porque Ele levantou no meio da gente pessoas que estão dispostas a se doar totalmente para um propósito maior, e Ele é eterno. E nós sempre trabalhamos aqui na simplicidade e na dependência de Deus. E através disso, vidas estão sendo impactadas e grandes coisas, maiores dos que estão acontecendo, Deus fará. Se a gente se mantiver fiel a Ele. Então, no dia 5 de maio, nós pagamos a taxa de vistoria do habite municipal. Nós só podemos começar a ocupar o espaço com o habite, se a gente quer fazer as coisas dentro das normas, tá? E aí, nessa semana, tem 2 ajustes para serem feitos, já foram encaminhados. E a gente espera, né?
que no decorrer da semana aí nós possamos aí ter boas notícias em relação a isso aí. A ideia é nós entregarmos essa sala aqui até ali pelo dia 28, por aí, porque senão, se a gente virar o mês, nós vamos ter mais um custo, né? Mais um custo de aluguel. Mas, em relação à celebração de ação de graças lá na nova sede, vocês vão ficar sendo informados pelos canais da Aliança. Então, gente, dessa forma eu encerro a prestação de contas, né?